Bom dia, eu sou a Ana Landa e nós iremos apresentar o trabalho de geografia com o tema Primavera Árabe. O que foi a Primavera Árabe? A Primavera Árabe ela foi uma série de revoltas populares que surgiram em mais de 10 países do Oriente Médio e na região do norte da África, no ano de 2010. O berço dessas revoluções foi a Tunísia, que é um país árabe. E logo depois elas se espalharam pelas nações vizinhas como uma forma de protesto contra as altas taxas de desemprego, as precárias condições de vida da população, a corrupção e principalmente os governos autoritários presentes nesses países árabes. E até hoje elas ainda trazem algumas consequências para essa região. A população de países como a Tunísia, a Líbia e o Egito e alguns outros foram às ruas para protestar contra esses governos repressivos e reivindicar melhores condições de vida, já que essa população estava vivendo em meio ao medo e muita miséria. E a partir daí, esse movimento ganhou o nome de Primavera Árabe. E esse termo Primavera Árabe, ele foi popularizado pela mídia ocidental no início de 2011, que foi após uma revolta que ocorreu na Tunísia contra o governo repressivo de um ditador, que era o ditador conhecido como Ali, que na época era quem governava o país. E o principal marco do movimento ocorreu quando um comerciante local, que era chamado Mohamed Bouazizi, ele ateou fogo no próprio corpo em resposta à repressão e à violência cometida pela polícia contra ele e muitas outras pessoas de lá. Isso foi o marco zero para com que as revoltas elas começassem a surgir. E a partir daí, a população da Tunísia se revoltou, como eu já disse, e contra essa questão da corrupção e das políticas repressivas do governo de Ali, e retirou o ditador do governo, dando início a uma série de protestos em alguns países como a Tunísia, a Líbia, o Egito, a Argélia, o Iêmen, Marrocos, Bahrein, Síria, Jordânia e o Omã. As causas para a Primavera Árabe pode ser resumida em desemprego, alto nível de corrupção por parte dos dirigentes e da sociedade, a falta de liberdade política e de expressão, a população jovem, educada e atenada às novidades políticas do mundo, percepção de isolacionismo e desprezo da elite do país. Bom dia, eu irei falar sobre a Revolução de Jasmim, ou a Revolução ou a Primavera Árabe na Tunísia. Bom, a Tunísia ela fica localizada, no continente africano, no norte do continente africano, e a Revolução de Jasmim aconteceu no período de 2010, no finalzinho de 2010, em dezembro de 2010, até 2014. Bom, essa revolução ela teve um marco inicial. E qual foi este marco? Foi quando o jovem Mohamed Bouazizi ele ateou fogo em seu próprio corpo. Eu irei explicar de maneira rápida o motivo pelo qual ele teve essa ação. Bom, Mohamed, ele trabalhava, com frutas, com a venda de frutas para ajudar a sua família, E na época, eles tinham que pagar uma propina, todos aqueles que vendiam, determinados produtos tinham que pagar uma propina. Ele, certo dia, não quis pagar esta propina, e os policiais confiscaram, os seus produtos. E isso fez com que ele ficasse bastante revoltado com a situação, Então ele fez isso, ele ateou fogo no seu próprio corpo. E isso
se dá, portanto, né, o início da Revolução de Jasmim, né, ou a Primavera Árabe na Tunísia. Então, a partir daí, a população começa a ficar mais revoltada, né, tanto por causa do governo, quanto dessas situações que haviam ocorrido, né, na Tunísia. Bom, eu vou falar agora o contexto histórico da época, né, de 2011 e 2014, para que possa bem mais entender essa revolução. Bom, é interessante que nessa época do Mohamed, lá que aconteceu essa situação, tinha acabado um governo ditatorial, né? Um governo que perdurou por 24 anos, portanto a Tunísia ela vivia um período bastante difícil já com este governo, e a partir disso, né, veio à tona a revolução. Então foi uma época bastante difícil para a Tunísia por conta desse governo, enfim. Portanto, em 2011, quando o governador saiu, né, do cargo, a Tunísia teve sua primeira eleição democrática, né? Portanto, a Tunísia ela passava por um período de transição democrática, assim como hoje em dia, né, ela tem passado por este período. Então, a Tunísia teve sua primeira eleição, e então quem ganhou o partido foi o Partido dos Moderados Islamistas. E atualmente, né, quem ganhou o partido foi o Partido dos Moderados Islamistas. E atualmente, né, o partido que lidera lá na Tunísia é o partido eu não sei pronunciar o nome, é um nome bastante difícil de ser pronunciado, mas eles teoricamente defendem a secularidade, né? O secularismo e a liberdade de expressão. Como eu falei, naquela época da Tunísia havia bastante conflitos, né? Eram muitas revoltas, muitas manifestações, como vocês podem ver na imagem, contra o governo principalmente, mas como eu falei, ele saiu na época, né? E até hoje há de fato manifestações e conflitos, mas não tanto quanto na época da Revolução de Jasmim. Bom, tendo dito isso, acredito eu que tenha falado tudo o que me era necessário, e espero do fundo do meu coração que vocês tenham entendido. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre os desdobramentos em diversos países. Depois da Tunísia, o movimento ele já se alastrou para outros países árabes que lutaram contra a repressão de ditadores que também estavam há décadas no poder. E em alguns países as manifestações ainda continuam até os nossos dias, como por exemplo a Argélia e a Síria. A Síria, os protestos lá eles desencadearam uma violenta guerra civil, que é apoiada tanto pelos países ocidentais quanto a Rússia e também o Estado Islâmico. Os sírios eles lutam pela deposição do ditador, que é também o atual, que vai até hoje, Bashar al-Assad, que governa a Síria já tem mais de 40 anos. Nesses países, os manifestos eles têm atingido proporções acima do esperado, que no caso revelam graves consequências. E também trata-se da utilização de armas químicas e biológicas utilizadas no combate pelo governo sírio. E os números apontam para milhares de mortos e 1 milhão de refugiados. Na Argélia, as manifestações elas já foram duramente reprimidas pelo governo, com a prisão dos líderes opositores. Porém, os protestos continuam, visto que o líder do governo, que a população pretendia depor, ganhou as eleições e permanece no poder. Na Líbia,
As revoltas pretendiam acabar com o governo do ditador Muammar Gaddafi. Porém, ele foi morto dois meses depois, no início dos protestos. Sem esse poder centralizado e forte do Gaddafi, a Líbia mergulhou numa guerra civil e foi um dos movimentos mais violentos da Primavera Árabe. Tanto que até hoje o país não encontrou estabilidade política e várias facções lutam entre si lá. Bom, gente, bom dia. Eu vou falar sobre os desdobramentos em diversos países. E eu fiquei com a Síria, Bahrein, Sudão e Iraque. Bom, eu vou falar sobre a Síria. E os protestos na Síria também estão em curso e já são classificados como guerra civil pela comunidade internacional. A luta é pela deposição do ditador, acho que é assim que se fala o nome dele, Bashar al-Assad, não sei, cuja família encontra-se no poder há 46 anos. Há a estimativa de que quase 20 mil mortos desde que o governo ditatorial decidiu reprimir os rebeldes com violência. Há certa pressão por parte da ONU e da comunidade internacional em promover a deposição da ditadura e dar um fim à guerra civil. Porém, as tentativas de intervenção no conflito vêm sendo frustradas pela Rússia, que tem poder de veto no Conselho de Segurança da ONU e muitos interesses na manutenção do poder de Assad. Existem indícios de que o governo sírio esteja utilizando armas químicas e biológicas para combater a revolução no país. Bom, agora eu vou falar sobre Bahrein, acho que é assim que se pronuncia. E os protestos no Bahrein objetivam a derrubada do rei Hamad, eu acho, bin al-Khalifa, acho que é assim. E que ele tá no poder há 8 anos, né? No caso, os protestos, o objetivo é derrubar a dele, porque ele tá no poder há 8 anos. E os protestos também se iniciaram em 2011 sobre a influência direta dos efeitos da Revolução de Jasmim. O governo responde com violência aos rebeldes que já tentaram atacar, inclusive, o Grande Prêmio da Fórmula 1. Os registros indicam centenas de mortos durante combates com a polícia. Agora eu vou falar sobre os protestos no Sudão, que teve início em 2011 e o fim em 2013. Acho que. E os protestos no Sudão começaram em janeiro de 2011 como parte do movimento de protestos regionais da Primavera Árabe. Ao contrário de outros países árabes, revoltas populares no Sudão conseguiram derrubar governos antes da Primavera Árabe, tanto em 1964 e 1985. As manifestações antigovernamentais foram menos frequentes durante o verão de 2011, durante o qual o Sudão do Sul se separou do Sudão, mas retomaram o vigor no final do ano. E em junho de 2012, pouco depois que o governo aprovou seu muito criticado plano de austeridade. Bom, e um plano de austeridade, ele significa ter um maior rigor no controle de gastos. Ele faz parte de um plano ou de uma política. Quando algum país está com alto déficit e não consegue mais se sustentar. O plano de austeridade ocorre através do corte de despesas dispensáveis ou supérfluas. E agora eu vou falar sobre o Iraque, né? Que os protestos se iniciaram em 12 de fevereiro de 2011 e teve o fim em janeiro de 2014. Bom, o resultado foi uma guerra civil e mudanças governamentais. Eu vou falar sobre alguns pontos aqui da situação, no caso. Bom, o primeiro-ministro Maliki anuncia que não vai concorrer a um terceiro mandato,
renúncia de governadores provinciais e autoridades locais, libertação de 3.000 prisioneiros, incluindo 600 presos do sexo feminino. Estado Islâmico lança ofensivas no norte do Iraque, capturando Mossul e grandes porções do território. Potências hegemônicas regionais e extra-regionais, incluindo o Irã e os Estados Unidos, entram na guerra ao lado do governo iraquiano para derrotar o Estado Islâmico. Bom, gente, é isso. Olá, meu nome é Karen e eu vou falar sobre 2 tópicos relacionados à Primavera Árabe. Um deles é a importância das redes sociais. Nesse contexto, as redes sociais podem ser vistas como um meio de comunicação, né? O que tem acontecido no continente asiático e em alguns países norte-africanos tem tido graves consequências. Então, é importante ficar a par dessa situação e as redes sociais são um meio de nos informarmos e nos comunicarmos com as áreas conflituosas, né? Já que falamos sobre consequências, né, desses conflitos, eu acho importante a gente falar sobre quais foram os resultados da Primavera Árabe, né? A verdade é que a Primavera Árabe se tornou um inverno árabe. O inverno árabe é a continuidade da Primavera Árabe. A Primavera Árabe tem sido um conjunto de conflitos que tem durado mais de 10 anos, porque ela começou em 2010. E o que era para ser uma onda de protestos acabou virando realmente conflitos que tiveram sérias consequências, como, por exemplo, o grande número de migrações, né? Muitas famílias ficam sem estabilidade nenhuma e acabam tendo que migrar para outros continentes, né, com países mais estáveis. É importante a gente falar sobre xenofobia com esses migrantes e todas essas relações que muitos estados mais tranquilos têm com esses migrantes que vêm de outros estados conflituosos. Realmente, muitos governos não são abertos a esses migrantes e, consequentemente, nós também temos problemas com xenofobia. Entre outras coisas, também é importante a gente falar sobre a importância da ONU. A ONU tem feito várias intervenções para essas famílias que têm ficado sem lar. Uma delas, por exemplo, foi em 2014. A ONU arrecadou mais de 6 bilhões para doar para essas famílias que andam passando por essas questões conflituosas. Então, nós podemos citar a ONU também como um dos importantes meios de intervenção relacionados a esses conflitos que duram há muito, muito tempo.